Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Oi, Dom. Quando isso aconteceu, eu morava em um complexo de apartamentos padrão. Um lugar relativamente tranquilo, onde os vizinhos se conhecem apenas de vista e a rotina segue sem grandes surpresas. As paredes são finas o suficiente para ouvir a vida ao redor, mas nunca imaginei que essas mesmas paredes um dia me deixariam inquieto. As noites sempre foram pacíficas, até que um dia, por volta das 2 da manhã, ouvi batidas altas e repetidas na minha porta. No começo, pensei que fosse alguém bêbado, talvez confundindo os apartamentos. Ignorei as batidas, me virando na cama e tentando voltar a dormir. No entanto, as batidas se tornaram uma ocorrência regular. Sempre tarde da noite, sempre o mesmo padrão de batidas insistentes. A princípio, tentei não me preocupar, convencido de que era apenas algum vizinho voltando de uma noitada. Mas a frequência e a insistência começaram a me deixar desconfortável. Algo naquela persistência parecia errado, mas eu não sabia exatamente o que. Em uma dessas noites, as batidas começaram novamente, por volta das 2 da manhã. Desta vez senti um arrepio na espinha. Levantei-me lentamente da cama e caminhei até a porta, tentando não fazer barulho. Esperei alguns segundos, tentando ouvir qualquer coisa que indicasse quem estava do outro lado. As batidas continuaram, rítmicas e insistentes. Finalmente, com a respiração presa, olhei pelo olho mágico. A visão era turva, mas pude distinguir a figura de um homem. Ele estava parado, de costas para a porta, aparentemente esperando por algo. Meu coração começou a bater mais rápido. Quem era ele? E por que estava batendo na minha porta? Em vez de abrir a porta ou confrontá-lo, decidi agir com cautela. Peguei meu telefone e tirei uma foto pela fresta da janela, tentando capturar sua imagem sem ser visto. Voltei silenciosamente para a cama, mas dormir era impossível. Meu coração batia acelerado e minha mente estava a mil, imaginando 1001 razões para aquela presença misteriosa. No dia seguinte, mostrei a foto a alguns vizinhos, perguntando se alguém reconhecia o homem. As respostas foram todas negativas. Ninguém o conhecia, e ninguém mais parecia ter sido incomodado pelas batidas. A sensação de ser alvo de algo específico me deixou ainda mais inquieto. Decidi relatar o incidente ao síndico do prédio, mas ele também não tinha respostas. Sugeriu que poderia ser um morador com problemas, talvez alguém que não estava bem mentalmente. Apesar de não me tranquilizar, aceitei a explicação provisoriamente. As noites seguintes foram um tormento de espera e ansiedade. Cada pequeno som me fazia pular da cama, e a sensação de ser observado não me deixava em paz. Decidi que, se as batidas ocorressem novamente, tomaria uma atitude mais firme. As noites se tornaram um pesadelo constante. As batidas continuaram, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma insistência. Minha ansiedade aumentava a cada noite, deixando-me exausto e incapaz de me concentrar durante o dia. Comecei a evitar sair de casa à noite, e cada vez que escurecia, meu coração batia mais rápido. Uma noite, decidi ficar acordado, sentado no sofá com as luzes apagadas, esperando pelas batidas. Quando finalmente começaram, peguei meu telefone e comecei a gravar o som, tentando reunir provas. As batidas eram fortes e precisas, como se quem estivesse do outro lado soubesse exatamente como me assustar. Na noite seguinte, tomei coragem e me preparei para abrir a porta e confrontar quem quer que estivesse lá. Quando as batidas começaram, respirei fundo, destranquei a porta e a abri de uma vez. Para minha surpresa, o corredor estava vazio. Olhei para os lados, mas não havia ninguém. A sensação de ser perseguido por um fantasma era aterrorizante. Comecei a perceber outras coisas estranhas no meu apartamento. Objetos mudavam de lugar. Portas internas que eu tinha certeza de que havia fechado estavam abertas pela manhã. E a sensação de ser observado nunca me deixava. Uma noite, acordei e encontrei todas as luzes acesas, apesar de ter certeza de que as havia apagado antes de dormir. Uma madrugada, ouvi as batidas novamente e corri até a porta. Espiei pelo olho mágico
e vi o mesmo homem se afastando pelo corredor. Ele era alto, vestia um casaco escuro e se movia de forma lenta e deliberada. Decidi segui-lo, pegando as chaves rapidamente e saindo em silêncio. O corredor estava gelado e silencioso. Cada passo que eu dava ecoava nas paredes. Segui o homem até o fim do corredor, onde ele virou uma esquina. Quando cheguei lá, ele havia desaparecido. Procurei nas escadas e nos outros corredores, mas não havia sinal dele. A sensação de desespero e frustração me consumiu. Voltei ao meu apartamento, trancando a porta com ainda mais cuidado. Com a tensão atingindo um ponto insuportável, tomei a decisão de instalar uma câmera de segurança na entrada do meu apartamento. Queria registrar tudo e talvez finalmente descobrir quem era o homem das batidas e o que ele queria. Com a câmera de segurança instalada, esperei ansiosamente pela próxima noite. Quando as batidas começaram, senti um misto de medo e alívio, sabendo que finalmente poderia registrar o que estava acontecendo. Corri para a tela do meu laptop que estava conectada à câmera e esperei que o homem aparecesse. As batidas continuaram, altas e rítmicas. A imagem na tela tremulou um pouco antes de focar no homem parado na porta. Ele usava o mesmo casaco escuro e parecia estar olhando diretamente para a câmera, mesmo que isso fosse impossível. Em seguida, ele fez algo que me congelou de medo. Levantou um cartaz com uma mensagem escrita: "Eu sei que você está assistindo." De repente, o homem se virou e começou a se afastar lentamente. Peguei meu telefone e, com mãos trêmulas, liguei para a polícia, relatando a situação e implorando para que viessem rapidamente. A espera foi angustiante, mas os policiais chegaram em poucos minutos. Mostrei a eles a gravação e juntos revisamos as imagens. Um dos oficiais reconheceu o homem como alguém que tinha um histórico de comportamentos perturbadores, mas que nunca havia sido violento. Decidiram procurar pelo homem no prédio e nos arredores, enquanto outro oficial ficou comigo para garantir minha segurança. Enquanto os policiais faziam a busca, meu coração batia acelerado. A ideia de que alguém estava me perseguindo deliberadamente, sabendo exatamente o que estava fazendo, me deixou apavorado. O oficial ao meu lado tentou me tranquilizar, mas sabia que eu estava em estado de choque. Após o que pareceu uma eternidade, os policiais retornaram com o homem. Ele estava calmo, quase indiferente. Quando o confrontaram, ele revelou que morava no mesmo prédio, alguns andares acima. Alegou que batia na minha porta porque achava que eu estava fazendo barulho e perturbando seu sono. Uma desculpa que não fazia sentido diante da realidade dos fatos. Os policiais o levaram sob custódia para uma avaliação mental e eu finalmente pude respirar aliviado. A sensação de segurança ainda estava longe, mas saber que ele não estaria mais à solta trouxe um pouco de paz. Depois que o homem foi levado pela polícia, a sensação de alívio foi imediata, mas não duradoura. As noites voltaram a ser tranquilas, sem as batidas perturbadoras. No entanto, a tranquilidade não trouxe de volta a sensação de segurança que eu tinha antes. Eu soube que o homem foi encaminhado para uma avaliação mental, mas não consegui obter mais informações sobre o que aconteceria com ele. A incerteza sobre suas motivações e o medo de que pudesse voltar um dia me deixaram inquieto. Decidi que não poderia continuar vivendo ali, com essas sombras me perseguindo. Comuniquei ao síndico minha decisão de me mudar, explicando brevemente o ocorrido. Encontrei um novo apartamento em um bairro diferente, um lugar com segurança reforçada e uma sensação de comunidade mais presente. Você já teve a sensação de que alguém não aceitaria um não como resposta? Eu estava à procura de um novo apartamento e, após algumas visitas frustradas, acabei me deparando com um lugar que tinha potencial, mas estava em péssimas condições. As paredes estavam sujas, o encanamento parecia antigo e os corredores exalavam um cheiro de mofo. Mesmo assim, o síndico insistia que era uma oportunidade imperdível. O síndico era um homem de meia-idade, persistente e um tanto invasivo. Sua insistência me deixou desconfortável e, após uma rápida avaliação, recusei a oferta. Agradeci educadamente e disse que continuaria procurando. Mal sabia eu que essa recusa marcaria o início de uma experiência perturbadora.
Depois de recusar a oferta do apartamento mal cuidado, imaginei que o assunto estivesse encerrado. Porém, na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar insistentemente. Era o síndico, novamente tentando me convencer a alugar o apartamento. Expliquei de forma firme, mas educada, que não tinha interesse e pedi que ele parasse de ligar. Mas as ligações não pararam. Pelo contrário, se tornaram ainda mais frequentes e insistentes. Em um único dia, ele chegou a ligar mais de 10 vezes. A insistência dele ultrapassava qualquer limite do razoável e comecei a sentir uma inquietação crescente. Uma noite, ao voltar para casa, vi algo que me deixou completamente desconcertado. O síndico estava parado em frente à minha porta. Ele sorriu de forma perturbadora e começou a falar sobre as vantagens do apartamento. Meu desconforto se transformou em medo. Pedi que ele se afastasse e parei de ser educado. Disse claramente que se ele continuasse com aquele comportamento, eu chamaria a polícia. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de frustração e raiva. Ele balbuciou algo antes de se virar e sair, mas a sensação de perigo iminente não me abandonou. A ameaça de envolver a polícia pareceu surtir efeito. As ligações cessaram e ele não apareceu mais na minha porta. No entanto, a tranquilidade que eu costumava sentir em casa foi substituída por uma constante vigilância. Sabia que precisava encontrar um lugar novo para morar, onde pudesse me sentir seguro novamente. Apesar de as ligações terem cessado e o síndico não ter mais aparecido na minha porta, a sensação de segurança havia desaparecido. Eu ficava atento a qualquer ruído estranho, qualquer movimento suspeito. Minhas noites se tornaram uma luta contra a insônia. Cada sombra no corredor parecia uma ameaça. Comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao redor do meu apartamento. Alguém parecia ter mexido na minha correspondência. Cartas estavam fora de ordem e algumas até abertas. Uma noite, encontrei a fechadura da minha porta arranhada, como se alguém tivesse tentado forçá-la. A paranoia crescia, e eu sabia que não podia mais ignorar a sensação de estar sendo vigiado. Uma tarde, ao voltar do trabalho, percebi que um carro estava estacionado do outro lado da rua, com uma pessoa dentro, aparentemente me observando. Quando tentei me aproximar para ver quem era, o carro arrancou rapidamente. Meu coração disparou. Decidi que precisava agir antes que algo pior acontecesse. Com o apoio de alguns amigos, instalei câmeras de segurança dentro e fora do apartamento. Cada passo que eu dava dentro de casa agora era registrado, na esperança de capturar qualquer intruso ou atividade suspeita. Essa medida trouxe uma pequena sensação de alívio, mas a inquietação persistia. Numa noite, enquanto revisava as gravações das câmeras, vi algo que me deixou gelado. O síndico estava parado na porta do prédio, olhando fixamente para a minha janela. Ele ficou ali por alguns minutos antes de desaparecer na escuridão. A imagem do seu rosto, iluminado pela luz fraca do corredor, ficou gravada na minha mente. Relatei tudo à polícia, mostrando as gravações como prova do assédio contínuo. Os oficiais prometeram investigar, mas aconselharam que eu considerasse me mudar para um local mais seguro. A essa altura, minha decisão já estava tomada. Comecei a procurar um novo apartamento com mais urgência, determinado a encontrar um lugar onde pudesse finalmente ter paz. Finalmente, encontrei um apartamento em um bairro mais seguro e comecei o processo de mudança. No entanto, antes de sair definitivamente do antigo apartamento, aconteceu o evento mais aterrorizante de todos. Era tarde da noite e eu estava terminando de embalar as últimas caixas. De repente, ouvi passos pesados no corredor do prédio. Meu coração disparou quando vi pela câmera de segurança que o síndico estava de volta. Dessa vez, com uma expressão de fúria no rosto. Ele se aproximou da minha porta e começou a bater violentamente. "Abra a porta! Você não pode simplesmente ignorar a minha oferta!" Ele gritava, a voz ecoando pelo corredor. Peguei meu telefone, tremendo, e liguei para a polícia. Enquanto esperava, o síndico continuava a bater e gritar cada vez mais agressivo. A situação estava prestes a explodir. Em um momento de coragem desesperada, gritei de volta. "A polícia está a caminho. Vá embora agora ou você será preso." Houve uma pausa, e pela câmera vi que ele parou considerando a situação. Seus olhos fixos na câmera
mostravam uma mistura de raiva e confusão. Segundos depois, ele deu as costas e correu pelo corredor, desaparecendo nas escadas. Eu trancafiei a porta e esperei, ainda com o telefone na mão, até ouvir as sirenes da polícia chegando. Os oficiais chegaram rapidamente e eu expliquei tudo o que havia acontecido, mostrando as gravações da câmera como prova. Eles prometeram intensificar a vigilância e tentar localizar o síndico. Para mim, isso foi um alívio temporário, mas eu sabia que precisava sair dali imediatamente. Depois daquele último confronto, mudei-me imediatamente para o novo apartamento, um lugar mais seguro e tranquilo. O síndico foi procurado pela polícia, mas nunca mais ouvi falar dele. A sensação de segurança começou a voltar, embora a experiência tivesse deixado marcas profundas. Deixei para trás um lugar cheio de memórias inquietantes, determinado a recomeçar em um ambiente onde finalmente pudesse encontrar paz. A identidade e as verdadeiras intenções do síndico permaneceram um mistério que eu preferia esquecer. Há alguns anos morei em um prédio antigo, um lugar que sempre foi tranquilo, até que um novo vizinho se mudou para o apartamento ao lado. Inicialmente, ele parecia ser apenas mais um morador, mas logo comecei a perceber que ele tinha hábitos noturnos bastante perturbadores. O barulho começou de forma esporádica, mas rapidamente se tornou uma constante. Ele passava as noites construindo uma mesa, martelando e serrando madeira tarde da noite. Além disso, ele tocava música alta como se o mundo inteiro devesse compartilhar de seu entusiasmo. As paredes finas do prédio amplificavam o som, tornando impossível ignorar a perturbação. Depois de algumas noites sem dormir, percebi que precisava tomar uma atitude. A paz do meu lar estava sendo destruída, e eu sabia que era hora de confrontar meu vizinho. Decidi que não podia mais aguentar a situação. Uma noite, após horas de barulho incessante, criei coragem e fui até o apartamento do vizinho. Bati na porta com força, determinado a resolver a situação. Depois de alguns minutos, ele finalmente abriu a porta. Era um homem de meia idade, com uma expressão de surpresa no rosto. Expliquei calmamente, mas com firmeza, que o barulho estava me impedindo de dormir e que precisava que ele parasse de fazer tanto barulho tarde da noite. Ele parecia desinteressado, mas balançou a cabeça e murmurou algo que soou como um pedido de desculpas. Para minha surpresa, naquela noite, o barulho realmente parou. Finalmente, consegui ter uma noite de sono tranquila e pensei que o problema estava resolvido. Mas minha tranquilidade durou pouco. Na noite seguinte, por volta da meia-noite, ouvi um som de passos no corredor. Aproximei-me da porta e ouvi o som de alguém tentando girar a maçaneta. Meu coração disparou quando percebi que era o vizinho tentando entrar no meu apartamento. Corri para trancar a porta e coloquei uma cadeira para bloquear a entrada. O vizinho continuou tentando abrir a porta por alguns minutos, enquanto eu permanecia em silêncio, tentando controlar o medo que me paralisava. Finalmente, ele desistiu e o som dos passos se afastou. Na manhã seguinte, decidi que não podia mais ignorar o problema. Relatei os incidentes à administração do prédio, explicando detalhadamente tudo o que havia acontecido. Eles prometeram tomar providências e falar com o vizinho, garantindo que minha segurança era uma prioridade. Mesmo após relatar os incidentes à administração do prédio, minha sensação de segurança estava completamente abalada. A administração prometeu falar com o vizinho, mas as noites que se seguiram foram carregadas de ansiedade e medo. Cada som no corredor, cada batida distante, fazia meu coração disparar. Alguns dias depois, ouvi novamente o som de música alta vindo do apartamento ao lado. Era como se nada tivesse mudado. O martelar e serrar tarde da noite recomeçaram, como se meu pedido de paz não tivesse significado nada. Percebi que a situação estava longe de ser resolvida. Comecei a notar outros sinais perturbadores. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrei arranhões profundos na porta do meu apartamento, como se alguém tivesse tentado forçá-la novamente. Outra noite fui acordado pelo som de algo sendo arrastado no corredor. Espiei pelo olho mágico e vi o vizinho parado ali, olhando fixamente para a minha porta. Ele ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade, antes de finalmente se virar e entrar no seu apartamento. A administração do prédio
Tentou resolver a situação falando com o vizinho, mas ele sempre negava qualquer comportamento perturbador, dizendo que eu estava exagerando. A situação estava me deixando à beira da loucura. Comecei a dormir com um pedaço de madeira ao lado da cama, pronto para me defender caso ele tentasse entrar novamente. As tentativas de invasão e o comportamento estranho continuaram. Uma madrugada, acordei com o som de algo pesado batendo contra a minha porta. O vizinho estava novamente tentando entrar, agora com mais força e determinação. Liguei para a polícia, mas ele fugiu antes que eles chegassem. A sensação de perigo era constante, e eu sabia que precisava de uma solução mais definitiva. Continuei pressionando a administração do prédio, insistindo para que tomassem medidas mais sérias. Finalmente, eles decidiram que era hora de agir. A situação atingiu seu ponto crítico em uma noite fria de inverno. Eu estava na cama, tentando adormecer, quando ouvi novamente o som de passos pesados no corredor. O pânico tomou conta de mim. Espiei pelo olho mágico e vi o vizinho parado diante da minha porta, segurando uma ferramenta grande e pesada, possivelmente um pé de cabra. Ele começou a forçar a fechadura com força, fazendo a porta tremer. Corri para pegar meu telefone e liguei para a polícia, tentando manter a voz calma enquanto relatava o que estava acontecendo. O som do metal contra metal ecoava pelo apartamento, e meu coração parecia querer sair pela boca. Gritei para que ele parasse, dizendo que a polícia estava a caminho, mas ele não deu sinal de que me ouviu. O desespero aumentava a cada segundo. Finalmente, ouvi o som da sirene se aproximando. Em pânico, o vizinho largou a ferramenta e correu pelo corredor, desaparecendo nas escadas. Os policiais chegaram rapidamente e eu expliquei toda a situação, mostrando as marcas na porta e a ferramenta que ele havia deixado para trás. Eles iniciaram uma busca pelo prédio e encontraram o vizinho escondido no porão, aparentemente em um estado de agitação extrema. O vizinho foi levado sob custódia e eu finalmente senti um alívio, embora misturado com o cansaço acumulado de tantas noites mal dormidas e tanto estresse. Os policiais garantiram que ele não voltaria, e a administração do prédio tomou medidas para acelerar sua remoção do apartamento. Depois que o vizinho foi levado pela polícia, a administração do prédio confirmou que ele seria despejado. As noites finalmente voltaram a ser tranquilas e a paz foi restaurada. No entanto, a sensação de segurança que eu tinha antes nunca mais foi a mesma. Relatei os incidentes à administração do prédio, que garantiu que tomaria medidas mais rígidas para evitar situações semelhantes no futuro. O vizinho eventualmente se mudou, e com ele o pesadelo que trouxe. A identidade completa e as motivações do vizinho permaneceram um mistério que eu preferia esquecer, focando apenas em reconstruir minha paz. Isso me ocorreu em uma noite de outono de 2018. Eu morava no primeiro andar de um complexo de apartamentos que tinha uma vista tranquila para um bosque. A varanda do meu apartamento era um lugar onde eu costumava relaxar após um longo dia de trabalho, aproveitando a paz e a serenidade que o bosque oferecia. As noites eram especialmente calmas, com apenas o som distante dos animais noturnos quebrando o silêncio. Foi durante uma dessas noites tranquilas que minha paz foi interrompida de forma assustadora. Enquanto estava na sala, prestes a ir dormir, notei algo estranho na varanda. Um homem estava parado ali, olhando fixamente para dentro do apartamento. Meu coração disparou e antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu no bosque, deixando-me em um estado de choque e confusão. Naquela noite de outono, após o homem desaparecer na escuridão do bosque, tentei me convencer de que tinha imaginado a cena. Talvez fosse o reflexo das luzes da sala ou uma sombra qualquer, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. No entanto, o que aconteceu depois deixou claro que não era apenas minha imaginação. Por volta das 2 da manhã, fui despertado por batidas insistentes na janela da sala. Levantei-me, ainda meio sonolento, e caminhei lentamente até a sala. O que vi fez meu sangue gelar. O mesmo homem estava de volta, agora batendo na janela e tentando abrir a porta da varanda. A adrenalina tomou conta de mim. Corri para a porta da frente, certificando-me de que estava trancada, e peguei o telefone para ligar para a polícia.
Enquanto discava, observei o homem pela fresta da cortina. Ele continuava a tentar abrir a porta da varanda, agora com mais força e determinação. Relatei a situação ao atendente, que prometeu enviar uma viatura imediatamente. Voltei para a sala mantendo uma distância segura da janela e observando o homem. Ele parecia cada vez mais frustrado, batendo na porta com mais força. A espera pela chegada da polícia foi angustiante. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade. Finalmente ouvi o som da sirene se aproximando. Quando as luzes azuis começaram a iluminar a varanda, o homem parou, olhou em direção ao bosque e correu para a escuridão antes que a polícia chegasse. Os policiais chegaram minutos depois, mas a sensação de alívio foi breve. Revistaram a área ao redor do bosque e os arredores do prédio, mas não encontraram nenhum sinal do homem. Fiz um relato completo, descrevendo o que havia visto e o comportamento perturbador dele. Os policiais me aconselharam a manter todas as portas e janelas trancadas e a ligar imediatamente se o homem voltasse. Nas noites que se seguiram, tentei retomar minha rotina normal, mas a tranquilidade do meu lar havia sido irremediavelmente comprometida. Cada pequeno ruído, cada sombra na varanda, fazia meu coração disparar. Comecei a dormir com as luzes acesas e uma cadeira encostada na porta da varanda. Poucos dias depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Cautelosamente, olhei para a janela da varanda e vi um brilho fraco, como se alguém estivesse usando uma lanterna. O medo se instalou profundamente em mim. Peguei meu telefone e comecei a gravar, querendo reunir qualquer prova que pudesse ajudar a polícia. Na gravação, capturei o momento em que a lanterna se apagou e o homem se afastou novamente para o bosque. Liguei para a polícia mais uma vez e eles vieram rapidamente, mas novamente não encontraram nenhum sinal do intruso. As noites seguintes foram um tormento de ansiedade. Percebi que ele estava observando meus hábitos, esperando o momento em que eu baixasse a guarda. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos leves na varanda. Me aproximei da janela e vi que ele estava mais uma vez tentando abrir a porta, dessa vez com o que parecia ser uma ferramenta. Não havia mais dúvidas. Eu estava sendo perseguido por alguém determinado a entrar no meu apartamento. Liguei novamente para a polícia, minha voz trêmula com o terror. Os policiais chegaram rapidamente, mas o homem já havia desaparecido. Eles começaram a fazer rondas mais frequentes na área, mas a incerteza e o medo persistiam. O homem não era apenas uma presença perturbadora. Ele estava se tornando uma ameaça real. A sensação de ser observado, de que ele poderia aparecer a qualquer momento, deixou-me em um estado de alerta constante. Sabia que precisava de uma solução definitiva para aquele pesadelo. Uma noite eu estava sentado na sala, as luzes acesas, tentando manter a calma enquanto lia um livro. O silêncio do bosque parecia mais opressivo do que nunca, como se antecipasse algo terrível. De repente, ouvi um barulho metálico vindo da varanda. Corri até a janela e, para meu horror, vi o homem novamente. Desta vez, ele estava mais determinado do que nunca, usando uma ferramenta para tentar forçar a abertura da porta da varanda. Ele parecia mais agressivo, e seus movimentos eram rápidos e precisos. Peguei o telefone e, com as mãos trêmulas, liguei para a polícia mais uma vez. Enquanto falava com o atendente, o homem finalmente conseguiu abrir a porta. Meu coração disparou e me vi cara a cara com ele. Seus olhos eram frios e calculistas, e ele avançou um passo em minha direção. Com a adrenalina tomando conta, peguei a cadeira que estava encostada na porta e a usei para barrar o caminho dele. Gritei que a polícia estava a caminho, tentando parecer mais corajoso do que me sentia. O homem parou, olhou para mim por um instante que pareceu durar uma eternidade, e então recuou. Ele correu para a varanda e desapareceu novamente no bosque. A polícia chegou poucos minutos depois, e eu estava em estado de choque. Relatei o que havia acontecido, descrevendo o homem com o máximo de detalhes que minha memória traumatizada permitia. Os policiais começaram uma busca minuciosa pelo bosque e pelos arredores, mas novamente ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Apesar da resposta rápida da polícia, o homem nunca foi encontrado. As rondas policiais se intensificaram na área, mas ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros.
A administração do complexo de apartamentos reforçou a segurança, instalando câmeras e trancas adicionais, mas a sensação de vulnerabilidade permaneceu. Relatei os incidentes detalhadamente à administração e à polícia, mas a identidade e as motivações do homem continuaram um mistério. As noites voltaram a ser tranquilas, mas a tranquilidade do bosque havia se transformado em uma presença sinistra para mim. Você já se mudou para um lugar novo e descobriu que alguns segredos não ficam enterrados para sempre? No início de 2020, me mudei para um apartamento em um antigo prédio vitoriano. O edifício tinha uma arquitetura magnífica, com detalhes ornamentados e uma história rica que podia ser sentida em cada corredor. Os vizinhos eram, em sua maioria, amigáveis e acolhedores, com exceção de uma senhora idosa que morava no andar de cima. Ela raramente saía de casa e, quando o fazia, evitava qualquer contato visual e não trocava palavras com ninguém. Inicialmente não pensei muito sobre isso. Todos têm seus próprios hábitos e histórias. Contudo, minha curiosidade foi despertada quando, em uma noite tranquila, ouvi sons de choro vindos do andar de cima. Intrigado, decidi investigar mais sobre minha misteriosa vizinha e a origem desses lamentos noturnos. Uma noite, o choro vindo do andar de cima se intensificou. A princípio, pensei que poderia ser a televisão ou talvez um sonho ruim, mas a regularidade e a tristeza no som me deixaram inquieto. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Subi as escadas devagar, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Quando cheguei à porta do apartamento da senhora idosa, fiquei parado, tentando ouvir com mais clareza. Foi então que percebi que ela não estava apenas chorando, mas também murmurando palavras incompreensíveis. Cheguei mais perto e consegui distinguir um nome: Tomás. Bati na porta, hesitante. O choro parou abruptamente e um silêncio profundo tomou conta do corredor. Esperei por alguns minutos, mas ninguém respondeu. Voltei para meu apartamento, ainda mais intrigado e agora um pouco assustado. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais sobre minha vizinha e o nome que ela mencionava. Conversei discretamente com alguns dos moradores mais antigos do prédio. Uma vizinha mais velha, Dona Clara, me contou uma história perturbadora. Tomás era o neto da senhora do andar de cima. Ele havia desaparecido misteriosamente anos atrás e nunca mais foi visto. Dona Clara disse que, desde o desaparecimento de Tomás, a senhora se isolou e raramente era vista fora de seu apartamento. A notícia me deixou perturbado, mas também determinado a descobrir mais sobre o que estava acontecendo. Na noite seguinte, o choro começou novamente. Desta vez, ouvi a senhora claramente falando sozinha, como se estivesse tendo uma conversa. Fiquei atento às suas palavras e, entre soluços, ela dizia: Tomás, onde você está? Por que você se foi? Com o passar das noites, os sons vindos do andar de cima se tornaram mais intensos e perturbadores. O choro da senhora era agora acompanhado por sons de passos leves, como se uma criança estivesse correndo pelo apartamento. A atmosfera no prédio começou a mudar, tornando-se cada vez mais pesada e opressiva. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos diretamente acima do meu quarto. Eram leves, mas constantes, e parecia que alguém estava andando em círculos. Me levantei e segui os sons até a sala. Quando olhei para o teto, vi uma sombra passando rapidamente, como se uma criança estivesse correndo. Tentei ignorar o que vi, mas a situação se tornava insuportável. Decidi confrontar a senhora novamente. Subi as escadas e bati na porta, mais forte desta vez. Quando a porta finalmente se abriu, a senhora idosa apareceu, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela parecia surpresa e assustada ao me ver. Posso ajudar? Ela perguntou, a voz fraca e trêmula. Expliquei que tinha ouvido sons de choro e passos e que estava preocupado com ela. Para minha surpresa, ela me convidou para entrar. O apartamento estava escuro e frio, com poucas luzes acesas. Fotos antigas cobriam as paredes e em todas elas estava um menino, que eu presumi ser Tomás. Ele ainda está aqui, ela sussurrou. Ele nunca me deixou. Eu o ouço todas as noites. Enquanto ela falava,
ouvi claramente o som de uma risada infantil ecoando pelo corredor. O som fez meu sangue gelar. A senhora olhou para mim com olhos desesperados. Você ouviu, não ouviu? É ele, meu Tomás. Saí do apartamento sentindo um misto de pena e medo. A situação estava se tornando mais do que eu podia suportar. Nas noites seguintes, os sons continuaram. Ouvi o choro da senhora, os passos no teto e mais de uma vez a risada de uma criança. A atmosfera no prédio estava insuportável. A cada noite, o choro e os passos ficavam mais altos, mais intensos. Comecei a dormir mal, a ter pesadelos constantes. Uma noite, acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Quando abri os olhos, vi a sombra de uma criança passando pelo corredor do meu apartamento. Foi o ponto de ruptura para mim. Sabia que não poderia continuar vivendo ali. Na noite seguinte, o choro e os passos começaram mais cedo. Eu estava na cozinha quando ouvi o som de batidas frenéticas no teto, como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro. O som era tão alto que parecia que o teto ia desabar. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, mas sabia que não poderiam fazer muito. Enquanto esperava, senti um calafrio percorrer minha espinha. A porta do meu apartamento, que eu tinha certeza de ter trancado, estava ligeiramente aberta. Com a respiração pesada, aproximei-me da porta e, ao abri-la completamente, vi a sombra de uma criança correndo pelo corredor. Corri atrás da sombra, mas ela desapareceu antes que eu pudesse alcançá-la. O choro da senhora do andar de cima se intensificou e pude ouvi-la gritando o nome de Tomás repetidamente. A combinação de sons era ensurdecedora e aterrorizante. De repente, todos os sons pararam. Um silêncio opressor tomou conta do prédio. Fiquei parado, esperando por algo, qualquer coisa. Então, ouvi um som sutil de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão do corredor. Foi nesse momento que percebi que não podia mais ficar ali. Corri de volta para meu apartamento, tranquei todas as portas e janelas e esperei a polícia chegar. Quando os policiais finalmente chegaram, expliquei a situação, mas não encontraram nada de suspeito. A senhora do andar de cima estava em seu apartamento, quieta, como se nada tivesse acontecido. Os policiais me olharam com ceticismo, mas prometeram intensificar a vigilância. Eu sabia que isso não era suficiente. A atmosfera do prédio estava se tornando insuportável e eu sentia que algo terrível estava à espreita. Na manhã seguinte, decidi que não podia mais ficar naquele apartamento. A atmosfera se tornara opressiva demais e minha sanidade estava em risco. Arrumei minhas coisas rapidamente e deixei o prédio vitoriano para trás, procurando um novo lugar onde pudesse encontrar paz. Relatei os acontecimentos à administração do prédio e me despedi dos vizinhos, que pareciam aliviados com a minha decisão de partir. A senhora idosa continuou vivendo no andar de cima, com seus lamentos e memórias de Tomás. Até hoje, a imagem da sombra da criança e os sons perturbadores daquela noite permanecem gravados na minha memória. Nunca descobri a verdade completa sobre o que aconteceu com Tomás. E a identidade do espírito que assombrava o prédio continua sendo um mistério. Você já imaginou o que faria se o lugar que deveria ser seu refúgio seguro se tornasse um foco de terror inexplicável? Em janeiro de 2022, me mudei para um moderno complexo de apartamentos, apreciando todas as conveniências que ele oferecia. O prédio era novo, com uma arquitetura elegante e uma série de comodidades que faziam a vida mais confortável. Academia, piscina, áreas de convivência bem decoradas e, claro, um elevador rápido e eficiente. Os vizinhos eram amigáveis e o ambiente era tranquilo. Meu apartamento ficava no 10º andar, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. O elevador, uma peça central do dia a dia no prédio, funcionava perfeitamente, transportando os moradores sem qualquer problema. A rotina diária de entrar e sair do elevador era um aspecto tão comum quanto respirar. Tudo parecia perfeito, e eu me sentia verdadeiramente em casa. A vida seguia seu curso normal, e eu nunca poderia imaginar que, em breve, algo perturbador iria transformar a minha sensação de segurança em um constante estado de alerta.
Em uma noite, voltando para casa após um longo dia de trabalho, entrei no elevador como de costume. Estava cansado e só pensava em chegar ao meu apartamento, tomar um banho quente e descansar. Pressionei o botão do 10º andar e esperei a viagem tranquila para cima. No entanto, algo estranho aconteceu. O elevador começou a subir, mas então, com um solavanco, parou entre os andares. As luzes começaram a piscar freneticamente, criando uma sensação de desorientação. O silêncio do elevador foi quebrado por sussurros suaves, quase imperceptíveis, mas perturbadores. Senti um arrepio percorrer minha espinha, como se alguém estivesse ali comigo. Quando as luzes finalmente se estabilizaram, o elevador retomou seu movimento e chegou ao meu andar. Saí rapidamente, o coração ainda acelerado. Tentei convencer a mim mesmo de que havia sido apenas um problema técnico, uma falha temporária no sistema. No entanto, a experiência me deixou inquieto e uma sensação de desconforto persistiu. Aquela noite foi a primeira vez que senti algo estranho no elevador, e embora tentasse esquecer, a lembrança dos sussurros e da sensação de presença não me deixava em paz. Nos dias que se seguiram, a sensação de desconforto em relação ao elevador não diminuiu. Pelo contrário, começou a se intensificar. Cada vez que eu entrava nele, sentia um arrepio percorrer minha espinha como se fosse observado por olhos invisíveis. Uma tarde, ao voltar para casa mais cedo, entrei no elevador e percebi que ele estava agindo de maneira estranha novamente. Subitamente, ele parou no 5º andar, sem que ninguém o tivesse chamado. As portas se abriram, revelando um corredor vazio e sombrio. Fiquei parado por alguns segundos, esperando que alguém aparecesse, mas nada aconteceu. Apertei o botão do meu andar repetidamente até que as portas se fecharam e o elevador continuou sua subida. As ocorrências começaram a se tornar mais frequentes e perturbadoras. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto esperava o elevador no térreo, ouvi passos ecoando pelo poço do elevador, como se alguém estivesse subindo as escadas de emergência ao lado. No entanto, quando as portas se abriram, o elevador estava vazio. Entrei, hesitante, e apertei o botão do 10º andar. Durante a subida, as luzes começaram a piscar novamente, e os sussurros voltaram, mais claros e insistentes desta vez. Uma sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Em uma noite chuvosa, ao entrar no elevador, percebi algo ainda mais perturbador. Quando as portas de metal se fecharam, vi a sombra de uma figura pálida refletida nelas. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Meu coração disparou, e o medo se transformou em uma constante companhia. Decidi investigar mais sobre a história do prédio e conversei com alguns vizinhos antigos. Foi assim que descobri a história de uma mulher que havia morrido no elevador anos atrás, em circunstâncias misteriosas. Diziam que seu espírito ainda assombrava o prédio, incapaz de encontrar paz. As noites seguintes foram um verdadeiro tormento. O elevador continuava a agir de forma bizarra, parando em andares onde ninguém havia chamado, abrindo as portas para corredores vazios e escuros. Os sussurros se tornaram mais frequentes e intensos, e a sensação de ser observado nunca me abandonava. Uma noite, após um longo dia de trabalho, entrei no elevador, determinado a enfrentar meu medo uma última vez. O elevador começou a subir e, como de costume, as luzes começaram a piscar. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando me manter calmo. No entanto, os sussurros começaram novamente, mais altos e claros do que nunca. As luzes piscaram e, por um breve momento, vi a figura pálida refletida nas portas de metal do elevador. Desta vez, ela estava mais próxima, quase ao meu lado. O elevador parou abruptamente entre os andares e as luzes se apagaram completamente. Fiquei na escuridão total, com apenas os sussurros para me guiar. De repente, senti uma brisa gelada ao meu lado e ouvi um leve choro, como o de uma mulher. O elevador parecia se encher de uma presença opressiva. Quando as luzes piscavam, vi a figura pálida de uma mulher, com olhos vazios e uma expressão de tristeza profunda, parada na minha frente. Em um ato de desespero, comecei a apertar todos os botões do elevador, tentando fazer com que ele se movesse novamente. As portas se abriram abruptamente, revelando um andar desconhecido, completamente vazio e escuro. Corri para fora
sem olhar para trás, e segui pelo corredor até encontrar as escadas de emergência. Tomei a decisão ali mesmo de nunca mais usar o elevador. A sensação de perigo iminente e a visão daquela figura pálida ficaram gravadas em minha mente. Voltei para meu apartamento ainda trêmulo e decidi que precisava sair daquele prédio o mais rápido possível. Na manhã seguinte, comecei a procurar um novo lugar para morar. A experiência com o elevador havia deixado marcas profundas e eu sabia que não poderia continuar vivendo ali. Relatei os incidentes à administração do prédio, mas não tinha esperanças de que eles pudessem resolver o problema. Finalmente, encontrei um novo apartamento e me mudei rapidamente. Embora o novo prédio fosse mais simples, a paz de espírito que encontrei lá não tinha preço. A experiência perturbadora com o elevador ficou para trás, mas a lembrança da figura pálida e os sussurros nunca me deixaram completamente. Até hoje, evito elevadores sempre que posso, preferindo as escadas, mesmo que signifique subir muitos andares. A história da mulher que morreu no elevador permanece um mistério. Mas uma coisa é certa: alguns lugares carregam consigo ecos do passado que nunca podem ser completamente silenciados. Você já acordou no meio da noite com a sensação inquietante de que algo estava errado, mas sem conseguir descobrir o motivo? Morava sozinho em um antigo apartamento duplex. O lugar, que antes era uma casa, tinha suas peculiaridades e um charme rústico. As escadas de madeira rangiam, as paredes tinham marcas de décadas passadas, e os tetos altos davam uma sensação de grandeza. No início, achei que seria o lugar perfeito para um recomeço tranquilo. No entanto, as coisas começaram a mudar. Eu acordava no meio da noite sem motivo aparente. Primeiro pensei que fosse o estresse do trabalho ou a adaptação ao novo ambiente. Porém, a sensação de inquietação só aumentava. Toda vez que eu despertava, sentia como se estivesse sendo observado, mas nunca encontrava nada de anormal. Essa rotina perturbadora se repetiu por várias semanas, deixando-me cada vez mais exausto e preocupado. Mal sabia eu que essa era apenas a ponta do iceberg de algo muito mais assustador. Tudo começou a ficar realmente assustador em uma noite silenciosa. Acordei de repente, com o coração batendo forte. No começo, pensei que fosse apenas mais uma dessas noites inquietas, mas então ouvi um som distinto, o ranger da porta do meu quarto. Meus olhos se arregalaram de surpresa e medo, tentando ajustar-se à escuridão. Quando olhei na direção da porta, vi uma silhueta. Um homem entrou no quarto, movendo-se lentamente. Ele não parecia perceber minha presença, ou pior, não se importava. Meu corpo ficou paralisado, incapaz de reagir. Em seguida, ele levantou algo em suas mãos. Uma câmera. Um flash cegante iluminou o quarto por um instante, seguido pelo som do clique. O homem então virou-se e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. A adrenalina finalmente me tirou do estado de choque. Levantei-me rapidamente, correndo até a porta. Ouvi passos apressados descendo as escadas. Fui atrás, mas quando cheguei ao corredor, ele já tinha desaparecido. Voltei para o quarto, trancando a porta e tentando acalmar meus pensamentos. Peguei o telefone e liguei para a polícia, relatando o que acabara de acontecer. A espera pela chegada dos policiais foi angustiante. Fiquei sentado na cama, ainda em estado de alerta, tentando entender como alguém havia conseguido entrar. Quando a polícia finalmente chegou, começaram a vasculhar o apartamento. Foi então que descobrimos algo perturbador. A porta que eu pensava estar trancada, conectando meu duplex ao outro lado, estava destrancada. Esse era o ponto de entrada do homem. Os policiais me asseguraram que iriam investigar, mas a sensação de segurança que eu tinha naquele lugar havia sido destruída. Algo precisava ser feito, e rápido. Os dias que se seguiram foram de pura tensão e desespero. Mesmo com a porta trancada e trancas adicionais instaladas, eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Passei a dormir com a luz acesa e com um bastão ao lado da cama, mas o medo persistia. Cada pequeno ruído à noite me deixava em alerta. Uma vez acordei suando frio, com a impressão de ter ouvido a câmera novamente.
Corri para verificar a porta, mas estava intacta. Comecei a evitar a área conectada do duplex, usando apenas os cômodos essenciais e me movendo com cautela. Uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrei um bilhete preso à porta principal. Não havia assinatura, apenas uma frase escrita em letras tortas: "Você está sendo vigiado." O terror que senti foi indescritível. Quem estava fazendo isso? E por quê? Uma noite, resolvi fazer uma busca mais detalhada no apartamento. Ao revistar o porão, encontrei uma série de fotos. Para meu horror, eram fotos minhas, tiradas enquanto eu dormia, caminhava pela casa, até enquanto estava no banho. Cada foto vinha com uma data e uma hora, registrando momentos das últimas semanas. Sentir-se exposto e vulnerável de uma maneira tão invasiva fez minha pele arrepiar. Com essas novas provas em mãos, fui novamente à polícia. O oficial que me atendeu, visivelmente preocupado, prometeu intensificar a vigilância na área. Porém, a sensação de que o homem poderia retornar a qualquer momento me deixava à beira do pânico. Finalmente, em uma madrugada, ouvi novamente o ranger da porta. Desta vez, estava preparado. Esperei, segurando o bastão com força. Quando a silhueta apareceu no quarto, acendi a luz e gritei, fazendo o homem recuar assustado. Ele tentou fugir, mas a polícia, que estava monitorando o local, entrou em ação e o capturou. Os policiais imobilizaram o homem e o levaram para fora do meu apartamento. Enquanto ele era conduzido, olhei bem para seu rosto pela primeira vez. Era uma figura de aparência comum, mas com olhos que transmitiam um frio arrepiante. Ele não disse uma palavra, mas o olhar que lançou na minha direção foi suficiente para me fazer estremecer. Os oficiais logo começaram a investigar o homem e suas motivações. Descobriram que ele tinha uma chave mestra do prédio, o que lhe permitiu acessar a porta que conectava ao duplex. Ele havia sido um antigo morador e ninguém soubera que ele ainda possuía essa chave. As fotos encontradas no porão eram apenas uma parte de sua obsessão. Havia mais, muito mais, espalhadas por sua própria casa, incluindo gravações de áudio e vídeos. Eu estava em estado de choque, mas ao mesmo tempo aliviado que ele havia sido pego. Os oficiais me recomendaram passar a noite em um hotel enquanto terminavam a investigação e asseguravam que o local estava seguro. Fiquei algumas noites fora, tentando processar tudo o que havia acontecido. A experiência me deixou paranoico e traumatizado. Cada pequeno ruído, cada sombra, me fazia pular. Sabia que não poderia continuar vivendo naquele lugar. A segurança e paz que uma vez senti lá nunca mais voltariam. Assim que os policiais finalizaram a investigação e o homem foi preso, tomei a decisão de me mudar imediatamente. Arrumei minhas coisas, deixei as chaves na portaria e saí daquele duplex que antes parecia um recomeço promissor, mas que se tornou um pesadelo. Encontrei um novo apartamento em outro bairro, uma construção moderna e segura, sem histórias antigas para assombrar. As primeiras noites foram difíceis, com os eventos recentes ainda frescos na memória. Cada barulho, cada movimento fora do comum me deixava em alerta. Ainda não entendo completamente as motivações do homem que invadiu meu lar e minha privacidade. Talvez nunca entenda. O que sei é que preciso seguir em frente, mesmo com as cicatrizes invisíveis que carrego agora. A experiência me ensinou a valorizar ainda mais a sensação de segurança e a nunca mais subestimar a tranquilidade de uma boa noite de sono.